Oi meninas, bom dia. Hoje é dia 25, dia do amigurumi, dia mundial do amigurumi, né? Eu me comprometi com vocês de vir para mostrar a parte do manto preto. Vou tentar honrar com a minha promessa. O que eu queria mostrar para vocês é que na goteira que teve aqui no meu ateliê, olha o que aconteceu com o meu caderninho. Ele molhou todo. A sorte foi que eu tinha escrito de caneta a receita. Então eu não perdi tudo, só desmanchou o que tava de caneta, daquela caneta que não é esferográfica. Mas depois que eu terminar esse manto preto com vocês, eu vou tentar digitar essa receita para disponibilizar. Vou tentar, tá? Mas vamos em frente. O manto preto é a última parte que a gente falta dessa peça, dessa docinha. Olha a minha como tá. Ela aqui já tá toda presa, aqui eu já posso tirar. Eu até postei ela nos meus stories. Quem quiser dar um ibope pra prof aí, vai lá nos meus stories no Instagram, comenta, compartilha, reposta e marca outras crocheteiras que queiram aprender. Quem quiser fazer a boca pode, né? Já conversamos sobre isso. O manto preto, ele começa com a mesma coisa aqui, um cucuruto redondo. E aí, depois de uma certa parte desse redondo, a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta. Vou dizer a vocês que é, na minha opinião, a parte mais complicada dessa docinha. Essa aqui da cabeça é a mais trabalhosa, porque a gente costurar com a cabeça dentro dá um pouquinho de trabalho. E essa aqui, para mim, a preta, primeiro porque costurar preto, para mim, é difícil, porque mesmo de dia eu tenho uma dificuldade de enxergar, eu vou no tato. E segundo, que é o seguinte, a gente tem que formar aqui o redondo e depois trabalhar em carreiras de volta até mais ou menos aqui. Então, é isso que a gente vai começar. E aí, eu peguei a agulha 3. Por que eu peguei a agulha 3? Eu acho que durante toda a peça eu trabalhei com a 2,75 ou 2,5, agora eu não me lembro bem. Mas esse manto, ele precisa ficar realmente um pouco maior. E a gente pega uma agulha meio pontinho maior para você trabalhar de repente uma mesma quantidade de carreiras e ele atingir o tamanho, sem você precisar aumentar o número de carreiras, só pelo fato de você ter aumentado o número da agulha. Mas vamos juntas, mais uma vez, é a primeira vez que eu vou escrever essa receita, então pode ser que aconteça alguma atrapalhação minha ou que não dê certo o que eu tenho, o que eu vou puxar da minha memória. Mas vocês sabem, vocês são de casa, sabem que eu devo, não nego, pago sempre. Então vamos fazer o manto preto da Dulcinha agora. Então a gente vai começar repetindo o início da cabeça. Quem fez aí até 7 pontos em um aumento, faz com o preto até 7 pontos em um aumento. Eu vou fazer até 8 pontos em um aumento. E aí eu volto com vocês daqui em diante para a gente seguir para a próxima etapa. Mas esse início aqui do manto preto é igual ao início da cabeça. Então, estão lembradas como é que a gente trabalhou? Vamos trabalhar assim, não precisa eu fazer filmando, por quê? Porque é só você voltar no vídeo que eu expliquei a cabeça se você é iniciante. Se você já tem algum domínio, você já entendeu que você vai trabalhar o manto preto até o ponto onde você fez a cabeça. E daqui para frente a gente segue com os ajustes necessários para fazer o manto preto. Vamos lá?
Então, turma, como eu falei para vocês, a gente faz esse início, o início da cabeça, né? Do manto branco e da cabeça. Aqui eu fiz, o preto é péssimo de vocês enxergarem, mas eu fiz 9 pontos baixos sozinhos e um aumento. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 carreiras. Por quê? Porque esse manto, ele fica aqui. Aí a gente agora vai fazer sem aumento algumas carreiras até essa parte chegar aqui. E aí desse sem aumento em algumas carreiras, a gente depois passa para fazer carreiras de ida e volta. Então, olha só, teve até uma de vocês que me pediu que eu adiantasse. Eu lembrei a ela que essa é a primeira vez que eu tô esquematizando essa receita. Quando vocês estiverem fazendo, cada um aí fez uma cabeça, né? Um pouco menor do que a minha docinha. O importante é que esse manto preto, essa parte, fique aqui assim, ó. Porque eu vou fazer agora carreiras sem aumento, até que essa parte cubra um pouquinho aqui. Vamos ver, vamos ver. Porque assim, ó, ele desce um pouquinho para cobrir aqui a frente. E depois daqui em diante, eu já vou seguir em carreiras de ida e volta. Então, vocês fizeram aí tantas carreiras com aumento, que cubra o cucuruto aí da docinha de vocês. E agora vamos fazer carreiras sem aumento. Vamos começar com 3 carreiras sem nenhum aumento e também, logicamente, sem nenhuma diminuição para ver se vai dar para cobrir como eu quero que fique esse manto preto. Vamos lá? Olha só, turma, eu já fiz aqui, ó, aqui a primeira carreira sem aumento. Uma, duas, três, quatro. Olha só, a ideia é essa aqui. Ele tem que cobrir. Eu vou fazer mais uma carreira sem aumento. Estão vendo? Vou fazer mais uma carreira sem aumento para ver. Para depois partir para as carreiras de ida e volta. Então, já fiz 4 até agora. Você vai ter que ir fazendo e medindo. Porque o ideal é que o seu manto preto chegue até essa beiradinha aqui, nessa primeira parte. Depois são carreiras de ida e volta. Então, já fiz 4. Vou fazer mais uma e volto com vocês. Tava falando e não tava gravando. Então, turma, olha só. Aqui tá o marcador. Eu fiz uma, duas, três, quatro, 5 carreiras sem aumento. Encaixei o manto na cabeça da minha docinha. E marquei. Esse marcador que vocês estão vendo aqui, ó, ele separa 16 pontos. Aqui é o início da carreira. Eu deixei 16 pontos e marquei aqui com outro marcador. E a partir de agora eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta. Aqui, quando eu virei, eu já fiz um ponto baixo no mesmo lugar que eu estava e tô seguindo fazendo pontos baixos, pegando nas 2 laçadas do ponto. Vou até o final e volto com vocês para fazer a outra virada de carreira lá. Cheguei aqui, ó, no último ponto onde tem meu marcador, vou fazer ele e vou virar. No lugar onde eu estou, eu já faço um ponto baixo. E agora vou seguir de novo essa carreira. Eu tô tentando achar uma forma que o preto dê para vocês verem, mas é quase impossível de enxergar. Vou seguir agora até até a outra extremidade. E agora as carreiras serão de ida e volta. Então,
E geralmente essa parte de trás do manto preto eu faço até o tamanho que cubra aquele manto branco, esse aqui, ó. Eu venho com o manto preto até essa distância. Mas lógico que isso é uma questão de gosto. Então, vou até o final e volto com vocês. A gente tá com esse pedaço aqui aberto, ainda tem o acabamento final depois. Aqui eu tenho 16 pontos. Trabalhei minhas carreiras de aumento. Depois, 5 carreiras sem aumento. Quando eu terminei a quinta carreira sem aumento, eu deixei pra frente 16 pontos. E virei e voltei agora trabalhando em carreiras de ida e volta. Já fiz uma, tô na minha segunda carreira de ida e volta, sem aumento. Trabalhando sempre agora até atingir a altura do manto preto, para depois a gente passar para o acabamento. Eu estava gravando, já tinha gravado 3 minutos, quando eu olhei que fui enviar para vocês, não gravou. Volta e meia isso acontece. Olha só, finalizei minha segunda carreira aqui de ida e volta, sem nenhuma diminuição. A partir da terceira carreira até o final, a gente vai fazer uma diminuição no começo da carreira. Existem algumas formas de você fazer isso. Você pode entrar aqui, puxar a laçada e não tirar, vir no ponto da frente, puxar a laçada e não tirar. Ou você pode não entrar no primeiro ponto, onde está a agulha, e vir para o ponto da frente. Então, comecei a minha terceira carreira, e da terceira carreira em diante, eu vou sempre diminuir um ponto no início da carreira. Vou até o final dessa terceira carreira e volto com vocês para começar a quarta carreira. E daí, depois disso, vocês vão seguir sozinhas, fazendo carreiras de ida e volta, sempre diminuindo um ponto no início de cada carreira, até atingir a altura desejada do manto preto. Vou terminar a terceira carreira e volto. Chegando no final da terceira carreira, vamos aproveitar que agora ficamos com um ângulo bom. Vou até o último ponto da terceira carreira, estão vendo? Quando eu viro para começar a quarta carreira, eu não pego aqui, eu venho pro ponto da frente. E agora eu vou começar a quarta carreira e vou até o final da terceira. Vou até o final da terceira lá da base, né? Mas vou fazer a quarta carreira até o último ponto lá daquela minha terceira carreira de base. Então, só recapitulando, fizemos 2 carreiras de ida e volta, sem nenhum aumento, nem nenhuma diminuição. A partir da terceira carreira que eu comecei aqui, eu não fiz no primeiro ponto, fiz toda a carreira, até o último ponto. Na quarta carreira, eu não faço no primeiro ponto, já pego do segundo em diante e vou fazer toda a carreira. E assim vou até o final, quando eu atingir a altura do manto preto. Relembrando, eu faço até ele chegar mais ou menos aqui, nessa altura, né? E aí, volto com vocês pra gente fazer o acabamento, que é o ponto rendinha que eu faço também ao redor de toda essa peça preta. E depois colocar etiqueta, quem tem etiqueta, medalhinha, quem tem medalhinha, e a sua docinha vai estar pronta. Foi um período longo pra gente trabalhar ela, mas eu já tinha combinado com vocês que ela seria assim mesmo, feita aos poucos, entre um projeto e outro. Então, agora eu vou terminar minha quarta carreira e vou seguir sempre diminuindo no primeiro ponto de cada carreira, até eu atingir a altura do meu manto. Combinado? Vamos lá? Olha só, meninas, aqui, ó, de lado para vocês verem. Eu já tô aqui fazendo, depois eu vou contar para dizer quantas carreiras eu fiz. Então, foram 2, 4, 6, 8, 10, 12,
13. Já fiz 13 carreiras. Olha aí como tá ficando. A ideia é essa mesmo, tá vendo? Porque a gente ainda vai fazer o acabamento na lateral e aqui em cima. Então, eu vou fazer ainda até o meu manto cobrir essa parte aqui, conforme falei para vocês. Estão vendo? Vamos lá. Então, turma, olha só. Aqui no total eu fiz 20 carreiras. Duas sem diminuição e as outras todas com a diminuição na primeira carreira. E ficou assim, estão vendo? Agora a gente vai para a etapa final, que é o acabamento. Se você quiser que o seu manto passe daqui, você pode se continuar fazendo. É porque quando eu colo, o que eu gosto que ele fique na altura e eu ainda vou fazer aqui o acabamento do ponto rendinha. Agora a gente vai fazer uma carreira que é a seguinte: uma carreira de ponto baixíssimo, seguindo toda a extensão aqui. Se você quiser, você arremata aqui, corta e começa. Aí você vai entrar aqui. Se você tem 20 carreiras, você tem que ter 20 pontos baixíssimos, né? Então, aqui, ó, eu vou achando espaço. Eu vou achando espaço no início de cada carreira e vou fazer ponto baixíssimo ao redor de toda a minha peça. Não adianta falar que no preto não dá pra ver, porque o manto é preto mesmo, então não tem muito jeito. Escuta atentamente o que eu tô falando que você vai entender. Eu vou circular toda a minha peça aqui com pontos baixíssimos. A lateral é a única parte mais difícil, porque a gente não tem exatamente o ponto aonde a gente vai colocar. Mas é só ir com calma, achando uma brecha, para colocar pontos baixíssimos ao redor de toda essa peça. Depois a gente volta para a próxima parte do acabamento. Aqui, ó, turma, acabei a minha carreira de ponto baixíssimo, cortei o fio. Com agulha de tapeceiro, eu vou fazer aquela cabeça de ponto falsa. Eu entro por baixo do fio e volto de onde meu fio saiu. E aqui, ó, eu posso até dar um nozinho, porque a gente vai colar esse manto na nossa alcinha. Então, a gente não... Mas quem quiser, logicamente, botar para dentro com agulha de tapeceiro, fica um trabalho mais limpo. Agora, a próxima carreira é a seguinte. Observem, vocês não estão vendo bem, mas escutem. Vocês têm aqui o ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar na alcinha de trás do ponto baixíssimo, estão vendo? Tem uma alcinha aqui, a gente vai trabalhar na alcinha de trás. Na alcinha que tá mais na beirada, né? Então, se dá para entender assim. E vamos seguir agora fazendo uma carreira de ponto baixo por toda a volta, somente pegando a alça mais de fora, pronto. Será que ficou mais fácil de vocês entenderem? Porque o ponto baixíssimo, ele tem duas alças. Uma que fica para dentro da peça e uma que fica mais na beirada da peça. Então, essa que fica mais na beirada, a gente vai trabalhar circulando a peça toda com pontos baixos. Ali, na chegada perto da parte que fica no rosto da santinha, a gente vai fazer uma diminuição. Vou mostrar a vocês. Já arrematei até o fio o novo fio. O exercício de trabalhar com preto é ouvir, entender o que eu tô falando. Porque eu sei que é difícil mesmo de enxergar.
Estão vendo o acabamento que fica? Fica bem limpo esse acabamento. Aqui, ó, nessa quininha do último ponto das carreiras de volta e o primeiro ponto da cabeça, que fica na parte da cabeça, a gente vai fazer, deixa laçada na agulha, não tira, deixa laçada na agulha, não tira e fecha. Uma diminuiçãozinha, só pra dar uma arredondada nesse manto. Vou seguir agora trabalhando com um ponto baixo para cada ponto baixíssimo, pegando somente na laçadinha mais de fora. Vamos lá? Aqui, ó, nessa parte de baixo, no último ponto, eu já circulei toda. Aqui a gente tem que fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar, para fazer a voltinha do manto. Se você só fizer um ponto, ela vai emborcar um pouco, e não é isso que a gente quer. Então, a gente faz uma diminuição aqui, mas faz um aumento aqui, que são 2 pontos no mesmo lugar, e um aumento nesse lado de cá. Eu já tô finalizando essa volta, fazendo pontos baixos. E daí a gente parte para a última carreira do manto e da docinha. Aí é só colar. Quem tem etiqueta, coloca uma etiquetinha. Quem tem medalhinha, eu coloco geralmente a medalha presa nessa parte do manto. Então, vou terminar aqui essa carreira e volto. Lembrem que aqui, nessa viradinha da lateral para a parte inferior, são 2 pontos no mesmo lugar. Terminei aqui, ó, vou fechar com um ponto baixíssimo na cabeça do primeiro ponto que eu fiz. E aqui vai ser uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. O mesmo ponto que a gente fez na beirada lá do manto branco. É uma correntinha, um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Uma correntinha, um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. E vou assim até o final. Quando terminar, eu arremato, boto pra dentro, corto os fios. E a montagem para colar, eu mostro pra vocês. Vou botar a minha, posiciono. Você vai posicionar o manto como você preferir. Botar cola. A minha docinha, ela é toda com cola, eu não costuro. Mas se você quiser costurar, fica à vontade. Então, vou seguir fazendo esse ponto e já trago a minha colada posicionada para vocês verem. Aí, ó, meninas, posicionei o manto, estão vendo, ó? Aí, eu boto cola e boto os alfinetes para ele secar. Modelo, né? Ajeito o rostinho, o manto. Acreditem se quiser, cada vez que eu fiz, esse manto preto ficou diferente. Então, agora é a vez de vocês de fazerem uma releitura de repente em cima da minha releitura, né? Essa é a minha docinha. Espero que vocês tenham gostado. Já botei aqui a minha medalhinha com a minha logomarca. Um beijo e até a próxima peça em amigurumi. Não esqueçam de quando postar, marcar @by_Joana Calil para poder eu repostar o trabalho de vocês. Ela ficou, vou medir o tamanho aqui dela para vocês.
Ela fica mais ou menos com 26, 27 centímetros. Vou dizer o peso que ela fica também, para vocês terem uma noção. Para quem quiser fazer para vender, né? Se ela for do mesmo tamanho que essa minha. 240 gramas. Então, é isso, turma. Um beijo e até a próxima.